materiais de construção. Hoje teve treino aberto na Toca 2, Gabriel Marques acompanhou tudo, chega agora com as informações e aí ele está aqui ao meu lado. Ó. Isso aqui é um ídolo, monstro. E vai falar agora, atualizar tudo para nós aí. Quem está no fundo... achei que era o Sorriso que estava no fundo aí, mas não é não é o Sorriso não. Deixa eu ver quem que é. Não é o Sorriso mesmo não. E aí, fala, Guedes! Não. Boa tarde para você, HG, boa tarde para todo mundo ligado na tela da Band. Olha, hoje atividade aberta aqui na Toca da Raposa. Podemos acompanhar parte aqui do trabalho de Leonardo Jardim, que ficou um bom tempo com o seu elenco ali, dando um trabalho de vídeo, né? Já preparando essa estreia diante do Mirassol. E é bom sempre atualizar, né, o departamento médico. O João Marcelo segue tratando da lesão gravíssima que ele sofreu no joelho. Já Japa, Dineno e Bolassi estão no trabalho de transição, né? O Bolassi é sempre bom relembrar que ele ainda lida com dores, né? De uma cirurgia que ele teve há anos atrás, ainda quando jogava na Inglaterra, por isso está numa espécie de progressão de carga para poder controlar essa dor. E hoje também o Lautaro Dias, por um certo período, né, do treinamento, ele foi separado, né, treinou separado, isso porque também era um controle de carga já programado pela equipe celeste. E olha, também o Dudu deu uma palavrinha pra gente, né? Foi melhor a coletiva do Dudu do que o treino que a gente pôde acompanhar, que foi praticamente somente a parte física, né? O tático, tudo fechado. O Leonardo Jardim faz mistério sobre o que esperar desse Cruzeiro para a estreia no Campeonato Brasileiro. E o Dudu também falou o que ele pode sobre esse Cruzeiro que estreia no sábado. Eu acho que eu espero que a gente possa fazer diferente do que a gente fez no Campeonato Mineiro, né? Porque no Campeonato Mineiro a gente foi muito abaixo. E a gente teve bastante tempo para treinar, para fazer aquilo que o professor Léo pediu. A gente não pode ficar muito falando aqui o que a gente treinou, porque senão depois ele acaba aqui, nem sei se eu vou jogar. Ele acaba aqui tirando do time, mas a gente espera que o nosso time possa ser um time mais competitivo, um time que possa marcar mais forte e possa atacar mais os nossos adversários definir mais as jogadas mais rápido e, consequentemente, com gols. HG, então a equipe do Cruzeiro ainda faz mistério, treina a parte tática, as portas fechadas, para essa estreia diante do Mirassol neste sábado, partida que tem expectativa de mais de 40 mil torcedores, que dá o pontapé inicial em uma verdadeira maratona de jogos que o Cruzeiro tem pela frente, HG. Muito bem, eu estava mais cedo trocando uma ideia com o Valu aqui. Obrigado, Guebre. Se quiser, é só chamar que aqui você manda mesmo. Estava falando com o Valu mais cedo hoje, e aí vale para a gente discutir aqui, Isabela, Eltinho, Thiago também, que esse jogo de ontem do Brasil com a Argentina, eu acho que pode nos ensinar, pode inclusive auxiliar ao Léo Jardim, que está buscando no Cruzeiro aquilo que a Argentina esbanjou ontem. 4-1 no placar, 44 minutos do segundo tempo e os caras lá metendo pressão, com intensidade, marcando, jogando, competindo. Valuzeiro. Talvez pode até ser que pelo período de trabalho dele não seja uma equipe marcando o tempo inteiro a seleção argentina em cima, o seu adversário em cima, né? Mas um time que seja muito aguerrido, né, dentro de campo. Eu acho que esse é o principal exemplo que o Leonardo Jardim pode tirar do jogo de ontem da seleção brasileira contra a seleção argentina. Não é informação, hoje é quarta-feira, então o Cruzeiro joga no sábado, né? Serão mais 2 dias aí. A sexta-feira é aquele último ajuste, tem mais um dia de treinos pela frente. Como o jogo contra o Red Bull Bragantino foi no último sábado, os jogadores ficaram ali por volta de 65 minutos no campo, a minha expectativa, que pode ser quebrada, é claro, é de que o Cruzeiro seja muito próximo daquilo que foi a equipe inicial contra o Red Bull Bragantino, tá? Pensando em características do próprio Mirassol, é uma equipe que tem jogadores experientes, deve ser uma equipe que vai procurar, primeiro, obviamente, se defender aqui no Mineirão e buscar contra-ataques. E então, até pelo curto período agora, desde o jogo contra o Bragantino, é uma semana, mas enfim, para mim não faria muito sentido o Jardim ter dado tanta minutagem para esses jogadores contra o Red Bull Bragantino e mudar mais de 50%. Eu acho que ele pode mudar ali muito pouco. Eu arriscaria dizer, repito, pessoal, não é informação. Para mim faz todo sentido o Cruzeiro iniciar
contra o Mirassol com a mesma formação que iniciou contra o Red Bull Bragantino. Falando do público, né, mais de 30 mil ingressos já foram vendidos. Acho que é um ótimo público para esse início de campeonato brasileiro do Cruzeiro. E, claro, o torcedor ainda, que ficou muito tempo sem acompanhar o time, um pouco ressabiado com aquilo tudo que aconteceu no Campeonato Mineiro, mas dando um voto de confiança, principalmente para o trabalho do Léo Jardim. Desculpa, Zão. Não, é que o Valor falou a respeito de jogadores experientes que fazem parte desse time do Mirassol. Pegando a última escalação aqui, que foi contra o Corinthians, né? Que o Mirassol jogou e perdeu para o Corinthians. Tem lá o Alex Muralha, tem o Alain Pereu, tem o Reinaldo que jogou no... Lateral esquerdo do Grêmio? No Grêmio, no São Paulo, né, bem rodado aí também. O Léo Gamalho está no banco, entrou durante esse jogo. O Yuri Castilho, que jogou no CSA, enfrentou o Cruzeiro também foi na Série B que enfrentou o Cruzeiro. E tem o Davó. O Davó é o que estava aqui, né? O Matheus, né, Valor? Que tá lá também. Então, jogadores experientes aí, rodados no futebol nacional para enfrentar a equipe do Cruzeiro. Com todo o respeito que mereça, Isabela, o Mirassol, eu falei isso aqui quando saiu a tabela. Aliás, não temos a confirmação até agora, viu, CBF? Não sei se saiu agora, tá? Viva a organização. Segunda rodada do Campeonato Brasileiro até agora. E que ninguém reclame. Mas esse presidente é bom, viu? Ele teve 100% de aclamação. Aqui, não tá pra ninguém não, viu? É semana que vem a rodada, tá? A segunda rodada não tem nada dela ainda, confirmação. Tá? Mas, vergonha, né, cara? Com todo respeito, ele é bom, ao Mirassol, quando o cara mete assim, ó, com todo respeito, Malu, a você, mas... Já sei. Aí você já pode esperar. A professora Adélia falava, o problema tá depois do mas. Com todo respeito ao Mirassol, mas falei quando saiu a tabela. É melhor estrear num time que está em formação contra o Mirassol do que você estrear pegando um Flamengo, né? Pois é, HG, com todo respeito ao Mirassol, claro, mas realmente, um time que teve um mês ali para se preparar, é melhor você pegar um time que está chegando na Série A agora, primeira vez. Então o Cruzeiro vai ter um preparo melhor e vai enfrentar um time que a gente não sabe o que esperar. O certo tem o Rafa Silva também, tomara que essa lei do ex não funcione. Ele não irá jogar, Isabela, não irá jogar contra o Cruzeiro. Não irá jogar? Não. Opa. Então, que bom, boa notícia. A lei do ex não vai funcionar, então, pelo menos com o Rafa Silva, mas realmente muito melhor, viu, HG? O Cruzeiro vai ter tempo para se preparar para os próximos adversários, que o campeonato é muito longo também, o Cruzeiro. Então, o Jardim vai ser o primeiro jogo dele pelo Brasileiro com o Cruzeiro e pelo Brasileiro em geral, que ele nunca treinou aqui. E aí, eu tô com o Valor. Acho que não vai fugir muito do que foi o amistoso de sábado contra o Bragantino, não. Só trocaria o Romero pro lugar do Wallace. E o Matheus Pereira a gente não sabe, né? Porque com o Jardim ele ainda não jogou direito. Porque teve todas as questões da transferência, teve questão do filho dele também. Então, talvez o Matheus Pereira entrando ali no segundo tempo, mudando a formação, porque do jeito que foi contra o Bragantino também não cabe ele no time. Então, realmente é ver como o Jardim vai seguir e aguardar. Não tem... Mas eu gostei do que ela falou. Eu gostei. A saída do Wallace e a entrada do Romero. Eu começaria com o Wallace. Eu começaria exatamente com o mesmo time. E aí eu sei então, que o Matheus Pereira eu vou tomar pedrada. Não, pra mim, nada. Eu não sou o técnico do Cruzeiro. O técnico do Cruzeiro é o Leonardo Jardim. O que você faria? Eu não tenho... Você disse que começaria com o mesmo time. Você também não é técnico do Cruzeiro. Quem comenta em cima de ilusões virtuais é você. Mas eu não, você Thiago. também disse que começaria com o mesmo time. Eu comento em cima do campo. Sim. Só tô te perguntando se pra você, então, o Matheus Pereira deve ser reserva. Eu começaria com o mesmo time que iniciou a partida contra o Red Bull Bragantino. Então, a minha Matheus Pereira... O Valu disse que o Matheus é reserva. Não tem problema. É manchete. O Valu diz, Matheus Pereira no banco. A gente sabe, Thiago, tudo bem. Você que gosta... mentira! Não, Thiago, você comenta em cima de espectros, eu comento em cima de fatos. Eu tô comentando em cima do que tá acontecendo. Só para dar continuidade, eu daria seguimento ao Wallace. O Wallace, o ano passado, fez 16 jogos. Ele jogou apenas 2 jogos 90 minutos, que foram exatamente os jogos contra o Lanús. E vou falar algo que já foi dito por mim ontem na Samuca TV. Para mim, o Wallace está correndo contra o tempo neste momento. Até a metade do ano, quando fará um ano que ele chegou ao Cruzeiro. Ele precisa... O Leonardo Jardim, para mim, já deu o voto de confiança quando não vai ao mercado buscar um outro primeiro volante. E isso não quer dizer que, mesmo se ele estiver super mal, ele tenha que jogar. O que eu estou dizendo é o seguinte: eu, até o término dessa maratona, se o Wallace conseguir ser útil no Cruzeiro,
independente de titular ou reserva. Ele precisa de ser útil. É um jogador hoje que é uma incógnita no Cruzeiro. Esse período vai ser muito importante. Do contrário, se ele não conseguir ser um jogador mais utilizável pelo Léo Jardim até junho, o Cruzeiro precisa de, no meio do ano, ir atrás de um jogador para a mesma posição. Somente um jogador com característica de primeiro volante não é o suficiente para toda a temporada que o Cruzeiro tem pela frente. E vou pegar uma carona no que o Valu acabou de dizer. Reconheço que o Wallace está entregando muito menos do que todos nós esperávamos. Entretanto, preciso meter uma ressalva. Ai, como você passa pano? Interprete da maneira que você bem entender. O encaixe não é só, agora ele mais leve, 6 quilos a menos, etc. O encaixe não depende só dele, não. O time do Cruzeiro ainda está desencaixado. E eu não sei se vai ser agora, mas com os jogos seguramente vai ajudar muito. A pegada é outra, com a bola rolando valendo 3 pontos. Ou valendo mata-mata também, daqui a pouco uma Copa do Brasil, primeira fase sul-americana o couro come, mas o encaixe ainda leva tempo, tá? Ainda leva tempo. E aí não é só o Wallace que está devendo não, tá? Não é só o Wallace. Tanto não é que o Léo Jardim meteu o Vidalba na lateral esquerda. Eu achei que o Gamarra fosse jogar no time titular contra o Red Bull Bragantino e não jogou. E a informação que eu tinha é de que ele está treinando muito bem. Não tem encaixe, então tem essa questão da lateral esquerda. Na defesa parece que a questão do Gamarra ficou só na informação mesmo, mas parece que vai manter o Fabrício Bruno com o Jonathan Jesus. Agora, na linha de frente, para mim, do Wallace para frente, ele ainda tem dúvidas por causa da questão da competitividade. Eu não sei se vai ter a possibilidade de assistirmos no time titular Matheus Pereira, Dudu e Gabigol. Então tem um monte de dúvidas, cara. E o Léo Jardim vai ter um baita de um trabalho. Porque esse elenco que está aí, ele não participou de nada na montagem dele. Nada. E eu tô com valor. Acho que no final do ano vamos ter mais uma barca aí para chegar. Não, eu ainda vou bater na tecla do Romero. Por quê? Eu vejo uma preocupação muito grande com o sistema defensivo do Cruzeiro. E eu acho que para proteção defensiva, o que o Romero, os recortes que a gente tem do Romero, são melhores que do Wallace. Eu acho que o Campeonato Brasileiro, por mais que tenha trocentas rodadas, o Cruzeiro deveria utilizar o que ele tem de melhor e pensando em todos os aspectos. E eu vejo o Romero hoje mais encorpado e melhor para produzir até para o próprio, para minimizar o que vai de carga para o Matheus Henrique. O Matheus Henrique é, de longe, na atual temporada, a cabeça pensante e o melhor nome que nós tivemos do Cruzeiro na atual temporada. Menos no sábado. Menos no sábado. Aí você pode colocar o Romero, você pode colocar qualquer volante. Beleza, menos no sábado. E ele estava ao lado do Wallace. Os encargos também vão para as costas do Matheus Henrique. Por isso que eu ainda, nesse momento, 26 de março de 2025, eu defendo a escalação do Lucas Romero ao lado do Matheus Henrique. É só isso. Lucas Romero ao lado do Matheus Henrique. Eu acho que o Wallace é o volante do Léo Jardim. Você, Thiagueira? Ô HG, O Romero acho que vai ficar no banco. eu iria de Wallace também nesse primeiro jogo. Tô com valor. Só no primeiro jogo? Precisa entender o que vai ser necessário depois daqui pra frente. Porque se o Wallace não entrega contra o Mirassol, você não tem como escalá-lo contra o Internacional em Porto Alegre. Sim, mas aí eu tô com você na primeira parte. Você tá muito agressivo, você tá querendo brigar comigo? Não, eu sou então me dá um beijo, pô. Não, depois. Depois é O que eu tô querendo dizer pra você é o seguinte, eu tô de acordo. É o seguinte, o Romero tem alguma coisa que o Léo Jardim não agradou. Pergunta pra ele lá. Mas Ele só quer uma o Wallace, coisa, ele tá eu não preparando acho o que Wallace. seja isso, Se o HG. Wallace não entregar, ele vai Característica ao de mercado buscar outro. E ir ao mercado buscar outro, tendo o Wallace no Não, mas elenco, tá pra nítido mim é um que negócio tem. muito preocupante. Sabe por quê? Porque, cara, o Wallace chegou com toda a pompa e circunstância. Mas jogadores não a dão única coisa que certo até às agora vezes. o Romero tem mais do que o Wallace, o Wallace tem mais do que o Romero, é a estatura. Porque futebol, em momento algum, ele teve.
Então, o que me parece No Cruzeiro é que a estatura é o não, principal mas o ponto. histórico dos Mas não dois... adianta. Eu tô falando no histórico Cruzeiro. entra Estamos em falando do campo, não, Cruzeiro. irmão. Então, meu irmão, mas foi o histórico que trouxe ele pro Cruzeiro. Não, não é o histórico. Não, do era o bom Cruzeiro. momento. Era o bom momento. Ele tava bem na Europa. Então, Era o futebol. histórico Não, de histórico, bons era bola, jogos, era bola. de bom momento, Era bola, trouxeram era ele pro bola. Ele é bom Cruzeiro. jogador. No Cruzeiro ele não jogou. Nós concordamos, HG. Não tem como comparar Isso a pra carreira mim tem de cada data um pra dos dois. virar, hein? Até o meio do ano. Nós concordamos, não dá para comparar a carreira dos dois. A do Wallace é muito maior que a do Romero. Só que além disso tem a questão da estatura. E assim, eu perguntei um negócio do Valu sobre o Matheus Pereira, se o Matheus Pereira seria titular ou não. É porque hoje me parece que esse Cruzeiro não sente falta do Matheus. E me pareceu isso no jogo Não, contra o peraí, do Bragantino. Matheus Pereira? Pra mim, não. Ô, gente, mas a informação que eu obtive, você também obteve, o Valu também, que o Matheus Pereira estava arrebentando nos treinos. Eu, sinceramente, posso falar? Aliás, eu vou fazer a pergunta para você. Se você hoje se não tiver jeito de escalar o trio, Dudu, Matheus Pereira e Gabigol, quem que você deixaria no banco se você precisasse usar dois? Matheus Pereira. Eu já te disse aqui, pra mim me parece que esse Cruzeiro não sente Posso falta falar? do Matheus. Dos três, quem eu deixaria no banco? Quem? Vocês vão brigar comigo. Se eu tivesse que escalar dois, eu deixaria o Gabigol no banco. Você tá ficando louco, cara. Você tá ficando louco. Você viu o que o Primeiro que não Pedrinho tem que falou deixar sobre o ninguém Gabigol no ontem? banco. Primeiro Você que viu não o que o tem- Pedrinho falou Ele não sobre vai o jogar Gabigol com ontem? três. Ele Cara, disse ele vai ontem. jogar de várias O cara prometeu formas. 20 gols na temporada Para pra de se ele. pegar uma forma. Pelo amor de Deus, O Cruzeiro vai ter Você me várias promete. maneiras. Então você acredita nesse cara. Você me promete um monte de coisa que você não Eu cumpre. nunca te prometi nada. Ó. Que eu Vou abrir aquele não. negócio. O que eu já prometi, Ah, lá ele, o que eu abrir prometi aquele pra negócio. você, eu cumpri. É 20 no brasileiro. Exatamente. Ele prometeu 20 gols no Campeonato Brasileiro. 20 gols no Campeonato Brasileiro. Aí você vai meter no banco contra o Mirassol. Aí você fala, não, Não, vamos peraí, colocá-lo no irmão. banco. Peraí, Pra irmão. deixar o Matheus Se Pereira, eu que já tá tivesse aí há que- 2 anos jogar. Sabe Toma o vergonha problema? na cara, Sabe o Gabigol. problema? Toma Sabe- vergonha na cara. Sério. Você Sabe tem o- 2 anos de história de Matheus Pereira Sério. vindo aqui e o Gabigol chegou agora. Sério. Tem que Pelo respeitar que a vem- história do Gabigol e Você- ver o você jogando respeita primeiro. os treinamentos. Tem que respeitar o Respeita Gabigol. os treinamentos. Você não tá respeitando, Porque você tá nos treinamentos desrespeitando o quem tá Gabigol. arrebentando é o Matheus Você tá Pereira. desrespeitando o Quem Gabigol. tá arrebentando nos treinos é o porque Matheus tá em Pereira. treinamento. Não tá nem jogando. Ah, não pesa pra você? Toda hora o cara tem um Não problema. pesa- não, Toda não, hora aí um é outra negócio pra história. fazer. Não, não, Toda peraí, hora. não, aí é outra história. Não Não, vai não, porque tá viajando. você Não tá vai porque não sei o quê. desvirtuando. Não, ele tá guardando. peraí. Tem uma, outra- tem uma outra- questão outra- de Ninguém nascimento. aguenta, ninguém Tem uma aguenta questão o de Matheus nascimento do Maia. filho. Eu não aguento o Matheus Tem uma Maia. questão de nascimento Eu não do filho. suporto o Matheus Nada a Maia ver do isso aí. Cruzeiro. Não, então Não peraí, tem- aí não é tem uma questão absolutamente pessoal nada a ver. sua. Não desrespeita Aí é o uma Cruzeiro o questão, tempo não, inteiro. peraí, é uma Desrespeita questão o clube pessoal. o tempo inteiro. Eu não, Desrespeita o clube quando o eu tempo falo que inteiro. eu escalaria pelo que vem treinando, eu estou, inclusive, atenuando essa questão aqui, destacada pelo Thiago, que eu critiquei. Resenha demais, reclamou demais, falou merda pra caramba, então isso é outra história. Eu tô dizendo o seguinte, pelo que vem acontecendo nos treinos, a tendência é de que, eventualmente, os três joguem juntos. Eventualmente. Vai depender do adversário. Então, O Jardim já meteu essa aí. É bobagem a gente ficar fazendo exercício de imaginar o Cruzeiro ideal. Vão existir Mas contra esse adversário dá pra jogar os três. Vão existir vários. Contra o Mirassol não dá pra Vão jogar os existir três? vários. Claro Tem que dá. jogar os três. Dá pra jogar, eu diria mais, dá pra jogar o Pereira, o Wanderson, o Dudu e o Gabigol. Dá pra Então, jogar, se Só quiser. tiraria o Caio Jorge, trocar e colocar o Só que aí Pereira. o Romero que tem que marcar, que senão fica meio aberto. Importante você lembrar também isso. você também tá apaixonada com o Romero, eu sei o Elton, É né? Pelo amor de Deus, importante tudo é lembrar, Romero, que é quem marca. Romero. Senão vai ficar tudo no Mateuzinho. Aí É que sim, o Wallace. Wallace não marca? Todos têm que Wallace marcar. marca, mas O Caio Jorge, o não tá Gabigol, Não, pro o Elton, Wanderson, só o Romero Dudu. tem que porque marcar. Não, não é só pro aí Elton, não, pro Elton e pra Isabela. Isabela Fica fácil. também. Fica fácil. Os dois estão apaixonados com o Romero. Ah, Romero. Vocês ficam falando de mim e do Espera, Neymar? Ah, vocês estão com o Romero. Aqui, Espera. isso aqui que me Deus. mata, isso aqui que me mata no cara. O Romero pelo menos tá jogando. O Neymar não joga, tá machucado. Não Vai joga. Neymar de Estamos novo. jogando agora. Ah, não. Inacreditável, velho. Você reclamou que você não podia falar do Neymar Não, lá em cima, que o Elton inacreditável, tinha velho. você. Inacreditável, Agora que velho. ele fala, você Não, acha mostra, ruim? põe na Eu vou te tela defender, imagens Eltinho, do Neymar tranquilo. na toca aí. Não, pelo Eu amor de quero, Deus, eu tô maluco. Você não gostaria, não? Não, obrigado. Não gostaria? Ah, agora eu tô entendendo por que você defende tanto o Gabigol, cunhado do Neymar. Tá explicado por que você defende tanto o Gabigol. Deve ser. Eu vou fazer. Aliás, porque ele- pegando uma porque ele tem carona. 200 gols Pegando nos uma últimos 5 carona anos, no não. que disse esse rapaz aqui que tá ao meu lado esquerdo aqui, ó, de que o prazo pro Wallace é até o meio do ano. Pra você também, Gabigol.
Vale para todo mundo, tá? Os dois não chegaram juntos, não. Chegaram juntinhos. Não Tá interessa. HG, O Gabigol tem que entregar. O seu contorcionismo. Muito mais o seu contorcionismo. Ninguém Pra criticar o Gabriel Barbosa é O impressionante. Wallace, o Matheus Henrique, o Matheus Pereira, os caras estão na plataforma. O Pedro de cima. disse ali, sentado onde a Isabela está sentado. Ele falou isso para todos nós aqui. Ponto. Todo mundo sabe disso. E todos eles sabem também. Estou recebendo a informação.